Meu nome é Raquel Pre, sou professora do Departamento de Ciência da Informação, coordenadora desse projeto de extensão Café de Corredor. Muito bem-vinda, Raquel. Temos também a Gabriela, a Daiane com a gente aqui. Meu nome é Gabriela Rocha, eu sou aluna de Arquivologia na UF, sou bolsista no projeto de extensão e faço parte do Café de Corredor. Meu nome é Daiane Azevedo, tenho 24 anos e faço parte do curso de Arquivologia e estou no terceiro período e faço parte do projeto Café de Corredor. Eu sou André Miranda, sou psicólogo, sou um membro do projeto Café de Corredor. Raquel, de onde que você é? Onde você passou a sua infância, assim? Bom, gente, eu sou cria de São Gonçalo, né? Sei que muitos alunos da UF fazem parte dessa grande cidade que é São Gonçalo. E só não nasci em São Gonçalo por destino, nasci em Niterói, mas está tudo interligado, né? Porque, afinal de contas, a UF faz parte de Niterói e é a minha segunda casa também. Minha primeira casa é São Gonçalo, minha segunda casa, a UF e Niterói. Como é que foi a Raquel da escola? Raquel, como é que era essa experiência? Algum fato marcante? Alguma coisa que na sua relação com a educação? Bom, eu fui uma criança que sofri muito bullying na escola, porque logo no início da escola, minha mãe é professora, a formação da minha mãe é minha mãe é professora de português, letras e literatura. Então ela era professora do estado e a minha infância sempre foi muito envolvida com a leitura, né? Minha mãe foi professora do CIEP e acreditem ou não, tinha um projeto de educação do estado do Rio de Janeiro que era muito interessante, né? Quando o secretário era o Darcy Ribeiro. E minha mãe fez parte desse projeto e eu era muito fascinada pelo mundo da minha mãe, o mundo, né, da escola, o mundo das letras. Só que minha mãe era professora operária, né? Trabalhava 3 turnos, vivia cansada. E ela começava a ler as historinhas para mim, ler os contos e dormia, pegava no sono, como qualquer trabalhador que vai dormindo, né? Dorme no transporte, dorme onde puder. E ela dormia na minha cama lendo historinha para mim. E aí eu fui brincando com as palavras e aprendi a ler sozinha, lá para os 4 anos. E eu estava no jardim de infância ainda. E por conta disso, eu tive que passar, né, do jardim de infância para a alfabetização direto, porque como eu já sabia ler, não tinha muito sentido para as professoras eu continuar fazendo jardim de infância. Por isso que eu não tenho nenhuma noção de lateralidade nem de habilidades finas, né? Isso foi todo perdido lá nessa parte da minha infância. Mas, em contrapartida, eu fui ganhando muito gosto pela leitura e a leitura sempre me acompanhou muito. Então, eu era tida como aquela criança meio nerd, filha de professora, e sofria bullying pra caramba na escola por conta disso. Mas a gente foi superando, né? Porque as dificuldades também servem para a gente criar um pouco de casca, né? Então, foi um pouco dessa trajetória da minha infância. Isso só vai mudar um pouco na adolescência, né? Mas era eu era filha também única, então era uma infância um pouco isolada no meio ali dos livros e, e do meu mundo, né? Do meu mundinho ali de criança com os brinquedos e com os livros, por conta dessa proximidade com a leitura. Que doideira, né? Que loucura isso. A Raquel criança sonhava em ser professora? Já era uma perspectiva?
Isso só foi aparecer de eu querer ser professora, André, muito tardiamente, quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi em História, né? Eu ainda estava muito perdida. Como eu sempre gostei muito de ler, quando alguns professores identificavam isso, eles incentivavam. E sobre a docência, em qual momento você percebeu que queria seguir a carreira de professora universitária? E qual dica você daria para alguém que está assistindo a gente que tem esse mesmo desejo? Então, vocês estão me perguntando quando que. Perdão, dá para repetir a pergunta? Quando que surgiu? É que são duas perguntas, né? A primeira pergunta é qual momento que você percebeu que queria ser professora universitária? Que a pergunta é fácil. A pergunta difícil é qual é a dica que você dá para quem está assistindo a gente e que também tem esse desejo de seguir essa carreira? O que a gente pode falar para essas pessoas? Quando eu iniciei na história, né, e comecei a ter contato com um ambiente acadêmico, com o universo acadêmico, e tive grandes professores, né, na história, tive a Márcia Gonçalves, da teoria da história, tive o Ricardo Salles, que infelizmente faleceu esse ano, excelente professor de Brasil, né, no segundo reinado. Tive o Luiz Resnick, professor também de História Fluminense, Antônio Carlos Jucá, grandes nomes da história, né, da historiografia brasileira. A Célia Regina também, professora de História do período inquisitorial né, no Brasil. No Brasil não, História moderna na Europa, né? No período inquisitorial ela trabalha muito com a história europeia. Falei, nossa, eu quero ser essas pessoas, sabe? É aquela coisa da admiração pelo professor. Enfim, eu quero ser essas pessoas que transformam a vida das outras pessoas, que a gente admira pelo conhecimento, que você chega e fala, poxa, professora, me interessei por esse tema, e ela vai falar com maior paixão sobre aquele tema e vai te oferecer diversas referências e indicar caminhos. Então, assim, pela admiração dos ótimos professores e ótimas professoras que eu tive, eu quis abraçar o caminho docente, né? Até porque é isso da sala de aula, você vai construindo conhecimento junto, né? Você está ali, você está partilhando, você vai trocando com os alunos e, de repente, os alunos vêm. E eu acredito muito no que o Paulo Freire fala, que o conhecimento se dá de A com B, e não de A para B ou de A sobre B. Então, essa construção coletiva é que a gente não sabe para onde que está indo, a maioria das vezes você pode ter o seu plano, e eu sou bem Caxias nisso, eu monto plano de curso, eu monto plano de aula, né, para a gente ter, mas eu costumo falar que é um plano de voo. E a gente não tem a menor noção de como que a gente vai aterrissar esse avião, né? Mas é uma construção coletiva, então isso me encantava muito, né? Mas aí vem o academicismo que incomoda um pouco a gente, né? Dos títulos, da produção pela produção, e aí o sonho você vai ficando distante do seu sonho, você acha que não é para você, você acha que não vai acontecer. E aí na arquivologia eu reencontrei o meu caminho, né? Eu vi que é uma área muito promissora, eu vi que é uma área que está crescendo, que ainda está formando seus quadros, né, de especialistas. Tem muita gente com mestrado, mas está crescendo também, os arquivistas com doutorado. E eu encontrei esse caminho e falei assim, poxa, eu posso contribuir com essa área. E aí voltou o meu desejo de ser docente. Para quem quer ser docente,
é aproveitar tudo que a universidade e os outros professores podem fornecer de troca de conhecimento, de troca de experiência, porque foi exatamente assim que eu encontrei meu caminho, né? Eu tenho um caminho pela UF, que eu fui aluna da arquivologia da UF, então, e depois eu fui aluna do doutorado do Programa de Ciência da Informação da UF. Então, os meus colegas hoje foram meus professores, e eu tenho muito orgulho de poder compartilhar e muito privilégio de poder compartilhar com professores que me ensinaram tanto e que hoje eu tenho o privilégio de chamar de colegas, de amigos de trabalho. Então, é isso, de absorver o máximo essa troca com os colegas, alunos e com os professores. Tudo que eu sou, eu devo à UF. Tudo que eu sou, sabe? Porque eu fiz uma graduação na UF, em arquivologia, lá em 2010. Aí, depois da graduação, eu fiz a graduação e ainda estava terminando o mestrado na Unirio, né? Foi no ano que eu defendi o mestrado que eu entrei para a UF, né? Eu defendi o mestrado em 2010 e entrei para a UF em 2010 também como aluna. Tive ótimos professores e tal. Terminei a faculdade, abri o concurso, na verdade, para professor substituto. Era seleção para professor substituto. Eu fiz o concurso, passei para professora substituta logo assim. Eu terminei em 2012. Assim, eu corri a beça com a faculdade para poder terminar, para poder virar professora da UF, porque eu queria muito e tinha muito concurso na época. Era a época do Reúne, era a época de uma universidade feliz, uma universidade que tinha recursos. Eu preciso falar isso. E aí eu falei assim, gente, eu preciso me formar logo, porque está tendo muita oportunidade na UF. E aí eu consegui entrar como professora substituta, fiquei 1 ano e meio, e aí os concursos rolando. Só que era nível de adjunto e precisava ter o doutorado. E eu não tinha o doutorado. E aí, por sorte, talvez divina, 2 concursos foram rebaixados para nível de mestrado, porque nenhum professor, nenhum doutor tinha passado nesses 2 concursos que teve na UF. Baixou para nível de assistente, e aí uma galera foi fazer o concurso para nível de assistente e eu passei para vaga de efetivo em nível de assistente de mestrado. E aí uma amiga minha do departamento, professora da arquivologia, Clarissa, virou para mim e falou assim, Raquel, você precisa fazer o doutorado para você ganhar melhor, para você ser considerada. O professor, ele necessita de estar sempre em constante formação e atualização e capacitação para ser um bom professor. E eu concordei com ela e fui fazer o doutorado, fui fazer a seleção de doutorado no Programa de Ciência da Informação da UF. Passei em primeiro lugar, tinha 8 bolsas e eu não pude ter nenhuma porque eu era da própria instituição. Mas isso não fez diferença, porque foi o melhor lugar que eu fiz, que eu poderia ter feito, com uma grande parceira que foi minha orientadora, que foi a Rosa Inês, que é minha parceira até hoje de trabalho, e a gente ainda escreve muito juntas. Então, eu sou muito feliz na UF, porque eu me sinto muito realizada profissionalmente na UF. Eu queria compartilhar com vocês. Como que se deu essa escolha pela história? Fala um pouco sobre essa experiência. Eu sempre gostei muito da história como disciplina, como matéria. Eu tive excelentes professores e professoras da história. E eu gostava muito do olhar crítico da história para os fatos, para a sociedade. E aí eu fui fazer o vestibular, na época não tinha o Enem, era vestibular para cada universidade.
E aí eu coloquei direito e história. Direito porque meu pai é advogado e minha mãe depois saiu do magistério, né? Ela costuma falar que foi expulsa do magistério por conta das condições de trabalho, por conta do quão perigoso ficou lecionar. Ela dava aula à noite em escolas do estado e tinha uma realidade muito difícil ali no início da década de 90. E aí ela foi, fez um concurso, passou, foi trabalhar na Justiça do Trabalho. Então, a minha casa era uma casa que respirava muito o direito. Meu pai é advogado, minha mãe trabalhando na Justiça do Trabalho. E história sempre foi essa paixão por conta dos professores e das professoras. Então, quando eu tentei o vestibular, eu tentei para essas duas áreas. Perto de casa, que tinha a UERJ FFP, Faculdade de Formação de Professores, eu botei para História. E longe de casa, que era a UFRJ, eu coloquei Direito, né? E aí eu fui chamada primeiro para História, logo na primeira chamada, e Direito eu só fui chamada na reclassificação, na terceira reclassificação que saiu da UFRJ para Direito. Meu pai até hoje não sabe que eu passei na reclassificação de Direito, porque eu fiquei com medo de contar para ele e ele me fazer desistir da história. E o que levou você a escolher a psicologia e o maior desafio? Então, aí tem que voltar um pouquinho para falar sobre a minha trajetória profissional no campo da história. Eu fiz uma disciplina da arquivologia com então diretor do Arquivo Nacional, que foi o Jaime Antunes, foi diretor do Arquivo Nacional por 22 anos. Fiz paleografia com ele também e fui me encantando pelo mundo dos arquivos, querendo entender como que os arquivos eram organizados e como que a gente conseguia entender o universo dos arquivos para pesquisa. E também por conta do mercado de trabalho, porque meus amigos arquivistas, eles saíam sempre para empregos maravilhosos que pagavam bem. E aí eu falava, bom, gente, é uma área de meu interesse, é uma área rica, porque é um universo diferente, e é uma área também que tem um mercado de trabalho interessante. Então, na época eu estava fazendo mestrado em Memória Social na Unirio, né, desenvolvendo a minha dissertação. Então, eu juntei o útil ao agradável. Fiz vestibular para a UF, para arquivologia, e fui fazer faculdade de arquivologia na UF, terminando o meu mestrado em Memória Social na Unirio. E o que você acha que a história e a arquivologia têm em comum? Nossa, tem tanta coisa em comum a história e a arquivologia. É... Bom, de verdade, eu acho que se eu for responder essa pergunta, eu vou um pouco chover no molhado, porque muitos já escreveram sobre a proximidade da arquivologia com a história. Se a gente pegar o currículo da UF, o currículo antigo, metade do currículo era de disciplinas da história, porque construiu-se a mentalidade de que a arquivologia era uma disciplina auxiliar da história, no sentido de fornecer possibilidades de documentos que fossem fontes históricas, né? Eu acho que é mais complexo do que isso. Eu acho que é uma via, é uma troca, é uma via de mão dupla. Os arquivos, eles são muito poderosos porque são instituições por excelência de tratar com a documentação que a sociedade julga importante. Julga a sociedade, e aí a gente, claro que a gente está falando da,
das classes dominantes, né, aquelas que detêm poder na nossa sociedade de estabelecer o que é memorável, e eu acho que faz parte do nosso compromisso social, dos movimentos sociais reivindicarem, fazer parte dessa construção do que seria a memória nacional, do que são os documentos relevantes para a nossa sociedade. Por quê? Porque eu acredito que a nossa sociedade escolheu os documentos como forma de mediação das relações sociais. Então, por conta disso, os arquivos e os arquivistas têm um papel fundamental na sociedade que muitas vezes é mascarado. Para o historiador, isso é essencial, né? Porque é pensar junto como que a gente pode realizar essa crítica aos documentos, os documentos que são produzidos pela nossa sociedade e os documentos, sobretudo, que são preservados pela nossa sociedade. Que história a nossa sociedade está contando? Que história a nossa sociedade está deixando como legado? Então, eu acho que são relações bem importantes e bem próximas, que não são de subordinação, mas são de troca. São uma troca com a outra. São trânsitos duplos aí entre a arqueologia e a história. E falando do projeto Café de Corredor agora um pouco, Raquel, qual a relação da UF com o projeto? Como que surgiu essa ideia? O porquê surgiu essa ideia? Bom, o Café de Corredor é um projeto de extensão, né? Eu acho muito importante a gente pensar sempre na perspectiva, na missão que é o projeto de extensão, o que é extensão dentro da universidade, que é justamente o diálogo com sua comunidade, com seu entorno, com extramuros. É justamente a extensão que faz a gente entender a função social da universidade, que a gente tem um investimento que precisa retornar para a sociedade. E esse é o compromisso do Café de Corredor. O Café de Corredor, o compromisso primeiro dele é justamente essa rede de sociabilidade extramuros, não somente para os estudantes de arquivologia, biblioteconomia, não somente para os estudantes da UF, mas abraçar a comunidade do entorno da UF e expandir a ideia de comunidade. É esse o principal objetivo do Café de Corredor, ser uma rede de acolhimento da sua própria comunidade, no momento tão difícil que a gente está atravessando. E durante a pandemia, ele trouxe várias pautas, né, lives importantes sobre religião, fake news, né? Você consegue adicionar qual foi o impacto que esse projeto trouxe na vida das pessoas? Você recebeu algum feedback positivo? A gente, enquanto projeto, a gente tem os enquadramentos para fazer as nossas avaliações, né? Mas o impacto a gente recebe praticamente de forma imediata do projeto, né? Que é o engajamento das pessoas, a vontade de colaborar, a vontade de participar, de fazer parte desse projeto. E as pautas que o Café de Corredor levantou até o presente momento foram pautas que vieram todas da sua comunidade. As pessoas sugeriram, as pessoas votaram e as pessoas organizaram os encontros, os eventos para debater os temas de interesse. É claro que a nossa equipe organiza, né, as atividades, mas esse feedback é justamente dessas potencialidades de ação, né? O projeto sempre me assusta muito o quanto orgânico é o projeto. Parece que ele tem pernas próprias, ele vai, ele flui, ele acontece. Isso é muito bacana. Esperar esse projeto pós-pandemia, né, com os encontros na UF. A gente pode imaginar, por exemplo, rodas de conversa, claro, cada um respeitando a distância, né, com a máscara,
A gente pode esperar isso? Você ainda tem uma ideia com a volta presencial? Se o projeto vai continuar? Bom, o que esperar do café de corredor no presencial, né? Bom, eu acho que o que esperar do mundo, né? Eu acho que a pandemia trouxe um choque de realidade muito grande para a gente, né? Talvez o maior choque de realidade que a gente tenha tido com a pandemia é justamente sobre a efemeridade da vida, o quanto que a vida é breve, o quanto que a gente não sabe quando que a gente vai entrar no jogo e não sabe quando que a gente vai sair. Então, assim, fazer planos a médio e longo prazo no período da pandemia se tornou um desafio, né? Nossa, tem mais de 600 mil mortos. A gente, a gente ainda não consegue imaginar, mas durante esses 2 anos foi uma realidade muito presente, que era a pergunta: será que a gente vai estar vivo para desenvolver isso? Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza. Então, o que eu espero para o café de corredor no presencial é justamente o que a gente conseguiu fazer no virtual, mas com mais abraços físicos e com mais encontros e bebendo realmente um cafezinho, né? O café tá caro pra caramba, mas a gente dá o nosso jeito, né? A gente faz a vaquinha e toma o nosso café, mas que seja essa rede de acolhimento, de solidariedade, de pensar junto potencialidades, ações, de conseguir olhar para as outras pessoas, de encorajar quem está querendo se arriscar em novas frentes de trabalho, acolher quem está passando por momentos difíceis e trocar. É isso que eu espero, mas de forma física, né? Com um abraço. A gente está sentindo falta do abraço, né? Você quer deixar algum recado para quem está assistindo? Bom, eu acho que os últimos 2 anos têm sido anos muito difíceis, né? Anos que a gente teve que aprender a lidar com diversas perdas. A perda do ente querido, a perda da liberdade, a perda do contato e do convívio, nem que seja físico com quem a gente ama. E os orientais costumam chamar esses momentos de crise, porque quando a gente olha algo que a gente está passando que é muito difícil, uma crise muito grande, em contrapartida a gente valoriza muito o que a gente tem. E aqui, parafraseando o Emicida, tudo que a gente tem é nós, né? A gente aprendeu isso e eu acho que o Café de Corredor trouxe essa missão de deixar isso em evidência. Tudo que a gente tem somos nós mesmos, né? As nossas lutas, os nossos amores, os nossos encontros, os nossos conhecimentos e as nossas necessidades de compartilhar isso tudo. Então, se eu puder deixar um recado, é justamente isso, que a gente valorize os encontros e as redes e esse compartilhar. Seria isso, pessoal. Obrigada, Raquel, por participar dessa entrevista. Quem gostou do vídeo pode curtir, compartilhar, comentar e seguir a gente nas redes sociais.